um experimento feito em 1885 que mudou completamente o que a ciência sabe sobre memória. Um camarada memorizou várias sílabas totalmente desconexas durante meses e ficava se testando o quanto ele conseguia recapitular e memorizar daquilo que ele estava tentando guardar. E o que ele percebeu foi um negócio que provavelmente a escola não te ensinou, mas ela te possibilitou experimentar e vivenciar isso, que é o fato de que a maior parte do que você estuda, em até 24 horas, já esqueceu de quase tudo. E o problema mesmo é que possivelmente a sua forma de estudar hoje, ela ignora esse fato. Talvez você seja acostumado em reler anotações do caderno, em fazer resumos, e algumas coisas que de fato te dão a sensação de que você está estudando, você está colocando energia naquilo, mas não necessariamente aquilo está de fato te ajudando a aprender. Você talvez continue esquecendo de várias coisas que você estuda. E o que eu vou te apresentar nessa prosa de hoje são justamente alguns conhecimentos da psicologia cognitiva e da neurociência que vão, sem sombra de dúvida, dar uma acelerada boa no seu processo de estudo e tornar ele muito mais eficiente, fazendo com que você se lembre muito mais das coisas que você estuda. Eu desconfio que o cérebro não foi feito, provavelmente, cara, para aprender exatamente da forma como a escola exige que nós nos coloquemos diante do processo de aprendizagem. A curva de esquecimento, que é o resultado desse experimento que eu estava falando mais cedo, ela mostra que de um dia para o outro você provavelmente esquece cerca de 70% das coisas que você viu e em até uma semana isso pode cair a 90%. O que é até razoavelmente bom, né? Porque é uma forma do cérebro descartar um monte de informação que ele acha que você não vai precisar de novo. Imagina se você fosse lembrar de realmente tudo que você vê, né? Isso de fato não acontece, você vê um monte de porcaria por aí na internet, você lê um monte de coisa que realmente não presta e que você não quer e nem deveria de fato se lembrar. Mas o lance principal é que é o seguinte: existem algumas coisas que você quer se lembrar, que você não quer colocar elas nessa mesma gaveta. E é ruim pra cacete essa sensação de você estudar, de você querer aprender e se lembrar de alguma coisa e você acaba esquecendo, né? Você faz uma prova, passa 2, 3 semanas, você esqueceu. Você não conseguiria refazer e tirar aquela mesma nota na prova que você fez depois de 3 semanas, depois de um mês, né? Eu lembro até hoje, cara, na época de escola, quando eu mudava de ano, né? Sei lá, ia do primeiro ano do ensino médio pro segundo. Eu olhava pra trás e falava, cara, o que eu estudei no ano passado? Aí o professor começava a falar, sei lá, de matemática, começava a falar de algumas coisas. Não, então como vocês viram isso no ano passado? Eu, caramba, eu vi isso no ano passado. Tipo assim, parecia um negócio completamente abstrato. Parecia que eu tava vendo pela primeira vez, cara. E eu não só tinha visto no ano passado, como eu tinha até tirado boas notas, sido aprovado, mas tava eu lá, no ano seguinte, sem fazer a menor ideia do que aquele cara tava falando. Como se fosse a primeira vez que eu tava vendo aquilo. Curioso, né, bicho? Sendo que eu li, reli, fiz uma prova, passei na prova, tirei uma boa nota e tava lá tomando porrada do negócio mesmo assim, né? Então, o lance principal aqui é o seguinte, cara. O cérebro, ele, quando você lê um assunto, né? Quando você relê um negócio, você lê alguns resumos, isso cria uma certa sensação de familiaridade, mas não necessariamente de aprendizado. Então esse é um lance que tem que tomar muito cuidado. Reler um monte de vezes a informação, ler e fazer resumos, de fato é investir tempo, te dá uma falsa sensação de estudo, mas é uma atitude muito passiva e não é eficiente no processo de realmente construir aprendizado. Beleza, então o que é eficiente nesse processo? Vou te contar aqui então duas técnicas que a neurociência realmente já comprovou que funcionam com muita eficiência no sentido de fazer você lembrar das coisas que você estudou, você realmente aprender, né? Eu gosto de uma frase do Rubem Alves, ele diz que o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. Então se você não lembra, na verdade, você nunca aprendeu. A primeira delas é a recuperação ativa. Então, ao invés de você, sei lá, pegar um papel e ler um resumo e ficar relendo aquelas coisas que você viu na aula, que você leu em algum livro, etc e tal, você não faz isso não. Vamos supor que você quer lembrar, cara, sei lá, qual que é a equação que calcula a posição de um corpo no movimento acelerado. Você não vai abrir o caderno e ver, não. Você vai tentar construir ela de novo do zero. Psicografa a equação de novo aqui. Isso é muito útil. Depois, sabe o que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar esse papel e jogar ele no lixo. Porque o objetivo não é ter uma anotação muito bonita daquele negócio. A anotação que você faz a próprio punho, ela é importante só porque isso é uma etapa no processo de registrar aqui. E esse é o objetivo, é registrar aqui. Eu fazia isso muito, cara. Muito, quando eu comecei a realmente entender como eu deveria estudar. Então eu tava estudando física, por exemplo, ou matemática, eu queria lembrar de uma equação. Sabe o que eu fazia? Eu pegava e construía aquela equação do zero. Pensava, cara, pra que serve aquela equação? Ah, serve pra isso. Como é que eu obtenho essa equação? Eu obtenho essa equação a partir daquela outra. Qual o processo? Esse, 10, 15 minutinhos, cara, tá aqui a equação. Assim que eu fazia isso, tão logo eu terminava, sabe o que eu fazia? Jogava fora. Por quê?
Porque, de novo, cara, o meu objetivo não era ter todas as anotações lindas, bonitas, guardadas, um caderno perfeito. Não, cara, a informação estava acessível, estava escrita no livro, sei lá, estava no Google, hoje em dia tá na IA, a informação tá muito fácil de você acessar. Então você ter tudo anotado e registrado nunca foi tão pouco relevante. E de fato, reler a anotação é extremamente relevante no processo de você construir conhecimento. Agora, você conseguir recuperá-la. Sabe qual a diferença? É um esforço muito mais ativo. Recuperá-la, reconstruí-la. Aí é que mora o segredo. Isso é difícil. E o ato de você recuperar, lembrar, sacou, cara, como é que é mesmo? Como é que era o raciocínio daqui? Eu ia pra onde? Como é que... E recosturar todo o fio que tece aquele conhecimento, esse é um papel extremamente importante no ato de registrar o negócio no seu cérebro. Depois que terminou, você pode simplesmente jogar fora. Você não precisa guardar aquela informação, porque aquilo aí, meu irmão, tá escrito no livro, tá na IA, tá muito fácil acessar a informação. O ato de você reconstruí-la do zero é só um exercício que você tá fazendo pra você registrar e gravar ela na sua memória. Sacou a ideia? Isso é importante pra caramba. Isso tem a ver... Daqui a pouco eu te falo essa aqui, que essa aqui talvez vai ser a parte mais importante da nossa prosa de hoje. Mas então tá bom. Primeira técnica nossa aqui, cara, é a recuperação ativa. Não releia um resumo de forma passiva. Não, deixa eu ler aqui pra lembrar. Não. Lembra sozinho. Busca na memória. Reconstrói o argumento. Reconstrói o raciocínio. Redesenha ele na sua mente ali. Se precisa num papel. Esse é o exercício. Caramba, não tô lembrando nem a pau. Aí você volta, consulta, relembra. Mas o fato é, você tem que conseguir fazer isso aí sozinho. E no fundo é isso que você precisa fazer, né? Sei lá, numa prova, num exame e tal, você vai ter que puxar daqui, cara. Você não vai ter a anotação. Então esquece essa muleta. Já chuta ela e joga ela fora, beleza? Começa a fazer o exercício de reconstruir sozinho do zero a informação. Processo ativo, extremamente relevante no processo de construção de conhecimento. A segunda técnica importante aqui é uma técnica do espaçamento, cara. Que é o seguinte, sei lá, é tipo você regar uma planta, né? Você não chega lá e joga 10 litros de água numa planta e fica 3 meses sem jogar água nela. Não, cara. Você tem que ir lá um dia, joga uma água, daí 2 dias, joga outra água, daí 4 dias. É um processo que tem que ter um espaçamento para que ele seja eficiente. E com o cérebro e com o estudo não é muito diferente disso não, tá? Então, sabe o que eu fazia? Por exemplo, eu queria lembrar então essa equação aí. Reconstruir do zero, consegui. Amassei e joguei fora. Eu dava, sei lá, uma semana. Será que eu consigo fazer isso de novo, cara? Às vezes eu tava num boteco, numa lanchonete, pegava um guardanapo ali, rabiscava e tal. Consigo. Joga fora. E aí você faz isso 2, 3, 5, 8, 10 vezes, dá uma semana, dá 15 dias, dá 20 dias, dá 30 dias. Cara, eu consigo fazer de novo, eu entendi. Eu consigo construir do zero toda a etapa, todo o argumento, eu consigo costurar todos os passos e entregar a conclusão, o resultado final, eu entendi como isso funciona. Cara, se você fez isso e você consegue reproduzir do zero, reconstruir da sua cabeça, sacou? Estão misturando as técnicas, a recuperação ativa, reconstruir do zero com o espaçamento. Se você consegue reconstruir do zero toda aquela estrutura, depois de 7 dias, depois de 15 dias, depois de 20, 25, 30, cara, você aprendeu. Porque provavelmente o que fica depois de 30 dias, como diria Ruben Alves, é o conhecimento. É o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. E depois você repete isso 2, 3, 5, 8, 10 vezes em intervalos espaçados de tempo. Cara, provavelmente você construiu o caminho, as sinapses necessárias no seu cérebro para o tempo inteiro, quando você precisar, você reconstruir aquele caminho ali, sacou? E apresentar o raciocínio, a ideia. Essas são duas técnicas extremamente relevantes e muito eficientes no seu processo de estudo para que você possa realmente aprender. E, como se isso já não fosse bom o suficiente, acho que isso aqui já realmente vale ouro, cara, pra você implementar nos seus estudos, eu acho que a mais relevante é a que eu vou te entregar agora. Vamos lá, essa aqui, ela tem a ver com você conseguir transformar o conteúdo em conhecimento. Que é o seguinte, sempre que você for então relembrar alguma coisa, então tá, eu entendi que eu vou tentar reconstruir do zero, ao invés de eu me apoiar na muleta, que é a anotação, que é o resumo, eu chuto esse negócio e eu preciso reconstruir a ideia do zero, eu preciso conseguir conectar os argumentos, eu preciso tecer e costurar todos eles para entregar uma conclusão, isso, eu preciso conseguir fazer daqui 7 dias, 8, 20, 30, porque o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento fez o seu papel, perfeito. Agora é o lance, quando você for reconstruir a informação, você sempre tem que pensar, anota o que eu tô te falando aí, bicho, no significado dela. Tem um livro muito bom que eu li sobre psicologia cognitiva de um professor, se eu não me engano, lá de Harvard. O livro se chama Por que os alunos não gostam da escola? É um livro sobre pedagogia e psicologia cognitiva. Lá ele fala muito das coisas que eu tô te transmitindo aqui agora. Ele diz que a memória é o resíduo do pensamento. Essa frase me marcou, cara, eu achei ela muito bonita. O que significa? Que as coisas que você lembra, que você guarda na memória, são as coisas acerca das quais você está pensando sobre elas. É o resíduo do pensamento, certo? Ou seja, você lembra das coisas cujo significado você compreende, certo? Porque se eu penso sobre uma coisa, tô pensando o que é isso, o que significa, de onde que vem e tal. Eu tô fazendo sinapse, costurando várias ideias, tô construindo conhecimento. Ele disse que uma das formas mais eficientes de você lembrar de uma coisa, sabe qual que é? É compreendendo o significado da coisa. Não é nenhuma das palhaçadas que os seus professores fizeram com você sua vida escolar inteira. É compreendendo o significado, cara.
sacou? É entendendo de onde que ela vem, pra que isso serve, como é que isso foi feito, quem que fez isso, por quê, como é que isso funciona, como é que isso se aplica. Se você sabe responder essas perguntas, você guarda a informação, você não esquece e você conhece o caminho pra reconstruir ela. Se eu quero lembrar de alguma coisa, não é qual que é a fórmula, é o que essa fórmula calcula, por que ela foi criada, como ela foi criada, como eu posso recriá-la. Se tiver que explicar isso pra alguém, como é que eu faria? Anota aí, cara, essas 5 perguntas, se você souber respondê-las no exercício de reconstruir a informação, são infinitamente mais eficientes do que qualquer resumo, mapa mental, flashcard e o diabo a 4 que você possa inventar. Por quê? Porque aqui você está construindo fazendo uma reconstrução do conteúdo focado no entendimento, na compreensão do significado. E não tem forma mais eficiente de lembrar de alguma coisa do que compreendendo o significado. Eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Pra encerrar. Antes do exemplo, tá, cara? Vou te convidar aqui. Se você quer estudar física e matemática desse jeito, queria te fazer um convite. Essa é a nossa especialidade aqui no Universo Narrado, e nós somos a maior escola de exatas do país. Já tivemos mais de 50 mil alunos, e todo o estudo que a gente desenvolve com alunos já é focado em conseguir te fazer responder essas perguntas. Focado o tempo inteiro no entendimento, na construção do significado. Esse é um dos maiores diferenciais, e foi assim que a gente fez com que centenas de milhares de alunos literalmente fossem aprovados, gabaritando, acertando mais de 90% em física e matemática dos mais diversos vestibulares. Você pode ver alguns deles na nossa página pública do Google, não precisa confiar em mim. São mais de 4 mil avaliações, nota média 5 estrelas dos nossos alunos, tem várias histórias lá, você pode abrir qualquer uma delas e ler para ver do que eu tô falando. Outro dia mesmo, essa semana, eu estive no FMG, fui dar uma palestra lá, né, fui convidado lá pela escola de engenharia, onde estudei durante um tempo, para dar uma palestra pros alunos e tal, e eu botei no mapa pra ir lá, tinha muito tempo que eu não ia lá, né, terminei o mestrado, já tem uns 3 anos lá, e, cara, eu vi que na UFMG, que é uma das maiores universidades do país, tinha lá 2.300, se eu não me engano, avaliações lá no Google Maps, né, quando você coloca pra ir pra lá. Nota média 4.8 estrelas. Eu falei, caraca, o Universo Narrado tem mais do que o dobro de relatos e experiências de alunos que foram impactados pela nossa escola. Então, enfim, tá lá, vai lá e dá uma olhada. Mas voltando aqui então, um exemplo, o link tá aí na descrição, se você quiser conhecer mais do nosso trabalho aí também, estudar com a gente. Voltando aqui a um exemplo que ilustra isso muito bem. Eu lembro até hoje, cara, eu tava no 2º ano do ensino médio na escola, ia ter um evento lá da matéria de literatura, se chamava Sarau Literário. Dentre algumas coisas, eu tinha que ir lá e recitar um poema, beleza? Do romantismo. Eu lembro até hoje, era um poema do Carlos Drummond de Andrade, Congresso Internacional do Medo, que depois de muitos anos eu vim a ler e poder apreciar ele, né? Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio porque esse não existe, existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Enfim, não vou terminar o poema aqui, mas o fato é, quando eu fui lá no 2º ano memorizar esse poema, foi uma maldição. Eu me sentia como cientista lá memorizando um monte de sílaba desconexa, cara. Cara, eu lembro que eu lia aquela porcaria e toda hora que eu ia falar em voz alta, eu esquecia de uma parte, de uma frase, o cacete, irmão, que bosta. E era um processo penoso, cara. Eu fiquei semanas, talvez mais de mês, lendo aquela porcaria antes de dormir, quando eu acordava. Eu, caramba, o negócio não entra na minha cabeça, eu sempre esqueço alguma coisa. E aí, beleza, corte. Uns 5 anos depois, eu já tinha me formado na escola já há um bom tempo, estava na faculdade e tal, estudando engenharia. Eu fui desenvolvendo um apreço por literatura, por poesia, é uma história que eu posso contar melhor depois. E tem um poeta que é o meu poeta favorito, inclusive fiz um vídeo aqui, deve ser o vídeo mais completo sobre a história desse poeta do YouTube brasileiro, cara, um vídeo muito bom, modéstia à parte, né, sobre o Manuel de Barros. Eu li toda a obra do Manuel de Barros, li toda a poesia dele, é um poeta que eu gosto muito. E eu nunca fiz nenhum esforço, nem perto, de memorizar algum poema dele. Um dia eu tava no boteco com meu amigo, trocando ideia, blá, blá, e de repente eu, recitei pra ele uma poesia do Manuel de Barros. E aí eu custei pra dormir nesse dia, que eu fiquei pensando, caceta, irmão. Eu lembrei dessa história, falei, não, eu fiz um esforço do cão. Eu li e reli o tal do poema do Carlos Drummond pra apresentar o trabalho na escola, cara, sei lá, pelo menos umas 300 vezes. Eu não devo ter lido o poema, tudo bem que eu já li toda a obra dele, alguns livros eu li 2, 3 vezes e tal, mas beleza, eu não devo ter lido esse mesmo poema mais do que 10 vezes, mas eu recitei de cor sem ter feito o menor esforço pra decorar. Eu fiquei pensando, cara, por que lá eu li 300 vezes, fiz um esforço do cão, não consegui decorar o negócio, e aqui eu não fiz o menor esforço e eu simplesmente decorei. Qual que foi a diferença? A diferença é que eu compreendi o significado. Eu pensava muito sobre aquele poema, eu entendia muito bem o que cada estrofe queria dizer, então eu conseguia reconstruir e transmitir aquela informação, porque eu não fiz esforço para memorizar, eu li bem menos do que 300 vezes, mas eu havia compreendido a informação que estava por trás daquilo. E a memória é o resíduo do pensamento. Você lembra das coisas acerca das quais, né, o significado você compreende e você pensa a respeito. É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a se tornar um pouquinho mais inteligente. Essa é a missão da nossa escola aqui do Universo Narrado. Até a próxima. Sapere Audio.